Tremendo de raiva, a princesa se retirou a passos largos dali. Killian, observando como Catherine parecia transtornada, se levantou rapidamente, preocupado com ela. Se desculpando com Edith, ele perguntou se ela poderia esperá-lo por um momento, ao que a prota de imediato pediu para que ele fosse e fizesse o que tinha que fazer. Se o conde vier incomodá-la novamente, basta gritar bem alto: eu vou me responsabilizar por qualquer confusão que você fizer. Ele disse ao que a prota pediu para que ele fosse logo, pois iria acabar perdendo Catherine de vista, enquanto a prota ponderava que a expressão no rosto de seu marido não parecia nada boa. Teve sua paz interrompida com as nobres se voltando contra ela e cochichando: você viu, ela está fingindo ser vulnerável e humilde. Não acredito que ela esteja usando métodos tão ultrapassados como a clássica desculpa dos pés, ficando cansados. Mas o que era aquilo? Aquelas mulheres estavam falando dela. Edith se questionou e não demorou para observar que era o grupinho de amizade da Layla. Albina dizia achar que ela estava apenas fazendo de tudo para sobreviver na mansão Ludwig, tendo até mesmo que agir como uma velhinha inocente. Fiquei sabendo que o casamento dela estava mais para uma situação de refém. Hoje o conde Rigelioff deixou bem claro com quem ele está envolvido, então pode ser por causa disso, respondeu Layla provocativa. Edith achava interessante a conversa do grupinho de cobras. Ela chegou à conclusão de que elas não acreditariam que sua relação com seu marido era verdadeira, mesmo que Edith falasse sobre isso. Enquanto ouvia os comentários maldosos, ela ponderou que talvez nem mesmo precisaria se preocupar com a regra de exceção da terceira fase naquele momento, pois elas continuavam seguindo o rumo da história como se nada tivesse acontecido. As mulheres se perguntavam há quanto tempo ela estava casada e comentavam que ficariam muito chateadas se fossem abandonadas pelos próprios pais, como aconteceu com Edith. Dentre todas as coisas ofensivas que estavam ouvindo sobre ela, a única coisa que a incomodava e que ela não iria deixar barato era ofensas com relação à família Ludwig. Então, atraindo a atenção das mulheres, que a olharam com desgosto, Edith indagou: vocês deveriam conversar sobre essas coisas diretamente com a mulher que se casou com Killian. Ludwig, não acham? Se eu me divorciasse dele, provavelmente receberia uma boa quantia de dinheiro e até mesmo uma pequena mansão para mim. Certo, eu poderia viver uma boa vida só com esse dinheiro, ela disse pensativa e prosseguiu provocando: eu teria dinheiro mais do que suficiente e manteria minha bela aparência. Não seria difícil encontrar alguns bons amantes. Além disso, se eu me sentisse bem com um deles, talvez eu até pudesse me casar novamente. Layla, incrédula e furiosa, questionou sobre o que ela estava falando. Você é apenas uma sanguessuga da família Ludwig. Nossa, não eram vocês que estavam fofocando por aí, eu só estava brincando com você. Não acredito que esteja sendo tão atrevida sem nem mesmo ser casada. Nem consigo imaginar como se comportaria se seu pai conseguisse encontrar um parceiro decente para você, provocou Edith, soltando fogo pelas ventas. Layla questionou se por acaso ela achava que eram iguais, mas é claro que não, até porque eu não vivo com tanta inveja dos outros como você e no final das contas ainda serei a única casada com o incrível Killian Ludwig. A prota concluiu logo em seguida, olhando sugestiva para trás, observando seu marido se aproximar. Killian, você acha que estou me aproveitando de você? Ela perguntou ao seu lindo boy, que por sinal ficou confuso com a pergunta repentina. Se aproveitando de mim? Você? Ele rebateu, ao que ela expôs que alguém ali estava se referindo a ela como uma sanguessuga e de estar fingindo estar com os pés cansados para seduzi-lo momentos antes. Você deveria ignorar esses comentários. Talvez eles só estivessem falando de outra pessoa, ou você tentou seduzir alguém enquanto eu não estava aqui? Ele questionou, já ficando enciumado, se aninhando no peitoral de seu marido. A prota, o deixando embaraçado, rebateu: como eu poderia fazer isso? Eu só tenho olhos para você, Killian Ludwig. Layla mal conseguia conter o ódio latente de ver suas ilusões junto com as vozes de sua cabeça indo pro ralo. Não aguentando mais tanta humilhação, a mulher saiu dali a passos largos. Nossa heroína ponderava que desempenhar seu papel de vilã às
vezes era realmente um pouco mais emocionante do que ela esperava. Aquilo era realmente satisfatório. Interrompendo seus pensamentos, o prota masculino chamou sua atenção para se explicar sobre algo só para que não haja dúvidas. A princesa Caterine é uma amiga íntima minha. Crescemos juntos e não existe nada além disso entre nós. O boy continuou justificando que nunca havia se interessado por Caterine e na verdade até sentia que ela era interessada no Cliff anteriormente. Apontou que estava tudo bem, afinal ela nem mesmo havia pensado nada ruim a respeito. Bem, se você diz, disse o prota masculino, frustrado de ela nem ao menos ter um pouco de ciúmes dele. Edith, por outro lado, pensava que se tivesse imaginado ter um relacionamento daquele com que Liam, teria se esforçado antes para aprender mais sobre as regras de exceção. Nossa heroína lembrou que antes esteve totalmente preparada para desistir de toda a esperança e fugir. Ela queria fugir sozinha porque tudo o que queria era viver em paz, como se estivesse morta. Contudo, foram as palavras amáveis da duquesa consolando em seu pior momento, quando todos estavam contra ela, bem como daqueles mais improváveis que estiveram ao seu lado, lhe dando força, acolhendo ao invés de condená-la quando desabou por não aguentar segurar suas emoções, que a ajudaram no final das contas, graças às pessoas que abriram seus corações a ela e graças àqueles que a estenderam mãos gentis e calorosas, é que Edith passou a desejar continuar ali. Por que está me olhando assim? Perguntou que Liam ao que nossa heroína se perguntava, olhando genuinamente satisfeita, se não poderia viver feliz com eles. Que tal dançarmos mais uma música? Ela perguntou com um largo sorriso, ao que o prota masculino respondeu que seria um prazer, cortando para outro lugar, que acredito ser o quarto de Layla. A mulher se encontrava inconformada com a interação de Liam com Edith. Isso não pode ser real. Como ela pode fazer isso com o meu Liam? A mulher se perguntava. Não demorou para que uma carta que estava na mesa atraísse sua atenção. Layla Sinclair, hoje na cerimônia de fundação eu vi você criticando a sanguessuga de onda que se infiltrou na família Ludwig. Estou escrevendo essa carta porque acredito que você é a pessoa certa para realizar uma tarefa importante para mim. Por favor, você poderia me ajudar a me livrar da Edith Rigelhoff? Na cena seguinte, Lala, uma noite caminhando sozinha encapuzada, procurava o endereço do lugar onde iria se encontrar com a pessoa que tinha enviado a carta. Mas que raio de espelunca era aquela? Parecia um lugar sinistro para se conhecer uma pessoa. Que tipo de gente ela conheceria ali? Ela se perguntava, interrompendo seus questionamentos, chamando sua atenção assustando. Um cavalheiro repentinamente abriu a porta do estabelecimento. O rapaz avisou logo em seguida que estava esperando por ela, mas Layla logo observou que tinha algo peculiar naquele homem. Aquele era o emblema da família Ludwig. Layla pensou que, como ela esperava, a pessoa que queria lidar com Edith enviou a carta também era da família Ludwig. O cavaleiro que acompanhava tentou contestar a entrada dela no estabelecimento, mas ela imediatamente sinalizou que estava tudo bem, avisando que iria entrar. Mostre-me o caminho, ela pediu, e o rapaz logo a guiou para dentro do estabelecimento. Voltando para a mansão do duque, a prota chegava animada, cumprimentando Lina, pronta para trabalhar. O que é tudo isso? Não era isso que você estava revisando com Liam da última vez? Ela perguntou, curiosa, observando o livro com algumas simbologias estranhas. A prota pensou consigo mesmo que naquele mundo não deveria existir magia, mas aquele parecia um livro de magia. Lina, em desespero, fechou de imediato o livro, assustando Edith, nem mesmo observando o quanto estavam próximos. Ao se darem conta da posição em que estavam, eles se afastaram apavorados. Isso é bem, dizia Lina, tentando buscar uma justificativa para explicar, ao que nossa heroína imediatamente disse que estava tudo bem. Eu não queria causar problemas com a minha curiosidade. Ela o tranquilizou, pensando que vinha estando tão relaxado ultimamente que até mesmo tinha esquecido seu lugar. Lina, mudando de assunto, perguntou se ela havia se divertido na comemoração nacional, e Edith confirmou que tinha sido um momento agradável. Ouvi dizer que a senhora descansou o dia todo ontem porque estava cansada, ele disse, fazendo ela se lembrar de como vinha sendo seus
Últimos dias chegando na mansão depois de voltar da cerimônia imperial, o prota masculino levando Edith no colo revidou todos os ataques anteriores da mulher. Chegou a hora de você assumir a responsabilidade por me tentar enquanto dançávamos na cerimônia da fundação, dizia ele vitorioso deixando nossa heroína apavorada. Nem pense, espere sair da cama até amanhã, ele dizia descarado deixando as empregadas pasmas com a fofoca quentinha no fim. Por causa de que Lia Edith teve que descansar durante todo o dia retornando ao presente, a prota se retratava com Lina, eu tenho faltado tanto ao trabalho que me sinto até envergonhada de te encarar, disse ela, ao que ele respondeu não ter problema, afinal como esposa de uma família nobre ela tinha o dever de descansar bem. Nossa heroína pensava que de fato ele não estava errado, no entanto não era exatamente isso que ela queria dizer. Interrompendo seus pensamentos, Rina pediu para que ela revisasse os documentos do território Risen. Ele explicou que em breve o prota masculino receberia seu título e eles iriam para lá. O local ficava longe da capital, mas tinha um grande potencial de desenvolvimento. Então Rina preparou os documentos relacionados a impostos e produtos dos últimos 10 anos, já que a senhora administrará este território junto com um jovem mestre. Será útil entender e organizar o conteúdo. Ele concluiu. Nossa heroína ponderava que quando Cliff se tornasse o próximo duque, o título de conde e o território de Risen seriam entregues a Lia. Uma vez que o episódio terminasse, o prota masculino deixaria a residência do duque. Se estabeleceria em seu próprio território. Na obra original, Killian que permaneceu como um personagem secundário até o final, levou uma vida bastante solitária naquele território. No entanto, agora era diferente. Se nossa heroína conseguisse passar por aquele episódio com segurança, poderia ficar com ele. Juntos eles poderiam deixar para trás a vida na capital, onde Killian não conseguia vencer seu irmão mais velho em nada e tinha que viver sempre na sombra dele. Se eles se concentrassem no desenvolvimento do território e cuidassem da vida das pessoas que moravam naquele lugar, mesmo que Killian não chegasse a amá-la apaixonadamente, ainda assim eles poderiam construir uma vida bastante feliz. Pensar naquela possibilidade deixava a prota genuinamente feliz, atraindo até mesmo a atenção de Lina, que observou ela cantarolar enquanto trabalhava. A senhorita chamou Lina como expressão séria. A senhorita Sankla não a deixa desconfortável? Ele perguntou após pensar por breves segundos. Edith respondeu que na verdade não, as coisas têm estado muito caóticas ultimamente, mas não há motivo real para nos sentirmos desconfortáveis uma com a outra, ela disse inocente. A Lina apenas aceitou a resposta sem dizer mais nada. Cortando para o dia seguinte, nossa heroína, um tanto desconfortável, pagando com a língua, ponderava que apesar de ter dito não se sentir desconfortável com Lizzie, também não se sentia muito à vontade com a garota no seu pé. A falsinha comentava ter ouvido dizer que ela partiria para o território com Killian em breve, perguntando se antes de ir Edith gostaria de passear na rua Rubel Marie. A verdade era que apesar de dizer que não se sentia incomodada com a garota, ela também já não tinha intenção de se aproximar demais ou coisa do tipo. A conversa continuou com Lizzie falando pelos cotovelos sobre comprar presentes, sobre como as ruas estavam com uma atmosfera festiva de fim de ano e como seria agradável fazer turismo e caminhar. Nossa heroína, internamente surtando-se, perguntava por que ela não estava usando Cliff como de costume. Educadamente ela tentou explicar que vinha estando ocupado ultimamente, então não tinha certeza se conseguiria arrumar tempo para ir caminhar pelas ruas. Edith sabia que, levando em conta a história original, era absurdo que Lizzie e a vilã Edith saíssem para passear sozinhas, mas ela tinha uma teoria. Na história original, Lizzie tinha um charme e um encanto que parecia mágico, mas mesmo assim ao longo da história não conseguiu fazer uma amiga que fosse de sua idade. A única exceção foi a princesa Catherine. Como parte do episódio intitulado O Crescimento de Catherine, ela era a única personagem feminina que passava algum tempo com Lizzie. No entanto, diferente da história original, naquela cerimônia de fundação a princesa revelou que tinha
Uma profunda relação de amizade entre elas, incluindo Edith. Então talvez fosse possível que a proposta de sair para caminhar nas ruas, que deveria ter sido a Catherine na história original, tivesse acabado passando para Edith. No fim das contas, Edith acabou ficando com a consciência pesada de negar o pedido da garota Lizzie. Manipuladora como só ela, se vitimizava dizendo que havia feito Edith se sentir incomodada sem se dar conta, e logo se desculpou dizendo não ter sido sua intenção. A prota, por outro lado, ponderou que o episódio continuaria como na obra original caso ela se recusasse, contudo comentando que de forma alguma se sentia incomodada. Edith perguntou por onde a garota costumava andar, aceitando o convite, pensando que dessa vez queria fazer diferente e ajudá-la. Momentos mais tarde, quem se via surpreso, chocado pela notícia de que Lizzie iria sair sozinha com Edith. Edith, explicando que iriam para a rua Rubel, Marie comentou que iriam fazer compras juntas e passear. Mas se eu não for com você, disse ele, não conseguindo terminar sua frase, ao que Edith comentou estar a par de que ele precisaria ir no palácio naquele dia. Sendo assim, não havia nada de errado em ela caminhar um pouco à luz do dia em uma rua movimentada, considerando que a princesa disse no baile da fundação: pode ser bom mostrar que estamos caminhando juntas. A prota comentou, ao que Lia não parecia nada satisfeito, pelo contrário, ele estava bastante apreensivo e preocupado com o fato de sua esposa ficar sozinha com Lizzie. Nossa heroína se perguntava que tipo de reação era aquela, mas a Lizzie disse que suando frio sem poder falar demais. No entanto, não entendendo a direção em que estava indo a preocupação de que Lia, nossa heroína pensou que talvez ele estivesse preocupado que ela causasse dano a Lizzie. O prota masculino estava em um dilema interno, se perguntando se existiam provas ou evidências. Ele chegou a investigar o comportamento de Lizzie e Cliff com relação ao incidente de Edith, mas não pôde descobrir quase nada, pois havia uma falta de informação absurda. Segundo Renan, todos os materiais relacionados aos casos investigados anteriormente estavam nas mãos de Cliff. Além disso, o risco de coletar novos depoimentos de funcionários era alto demais. Você sabe que livros de bruxarias e maldições são difíceis de serem conseguidos, certo? Renan perguntou, questionando também o que ele faria se o Duque e Cliff descobrissem que ele estava realizando uma investigação de antecedentes por conta própria. Mesmo sabendo da forte confiança que o Duque tinha em Cliff, ele tinha ciência de que isso apenas daria a entender que ele estava tentando incriminar seu irmão falsamente por meros ciúmes pelo fato de não ter o amor de Lizzie. Essa com certeza seria a forma que interpretariam a situação. Não é que eu não entenda como se sente, mas se seguir com isso vai acabar se metendo em problemas, alertou Lina, acrescentando que sem provas ninguém acreditaria nele, que Lian tinha como base apenas as fortes dores de cabeça que voltavam cada vez que duvidava do casal maligno. E ao ouvir Renan comentando que o melhor que eles poderiam fazer era parar ali, o prota masculino o interrompeu. Sério que você não está escutando o que eu disse? Eu disse que tem uma voz estranha na minha cabeça difamando Edith. Alguma vez você escutou algo parecido? Questionou Lia. No entanto, Lina não ouvia voz nenhuma retornando ao presente. Liam ponderava que depois de tudo que havia feito com Edith, resolver aquilo soava apenas como uma desculpa suja, uma forma de ele se retratar. Ele pensava que era tudo uma ilusão que ele mesmo tinha criado para aliviar a própria culpa que o consumia. Então respondeu: bem, não é nada. Acrescentando que designaria um cavaleiro para acompanhá-las, então poderiam ir, mas reforçou que não fizesse nada perigoso ou imprudente em hipótese alguma. Mais tarde, na rua Rubel, Marie Lise mostrava animada onde ficava a livraria Ateliês Renomados. Joalherias. Edith já estava o puro bagaço de tanto cansaço quando a garota chamou sua atenção. Edith parece cansada, acho que foi uma má ideia virmos, disse ela, fazendo a prota se recompor de imediato, justificando que apenas se perdeu em seus pensamentos por um momento. Você conhece muito bem a rua Rubel, Marie. Por que você visita frequentemente com Cliff? Perguntou a prota, se mostrando curiosa e simpática, respondendo que não era esse o motivo. Lizzie, mudando de assunto, perguntou se ela conhecia a revista Rubel Marine, que era publicada a cada 3 meses, comentando que gostava de ler as apresentações das lojas lá.
Um dia, quando eu tiver uma amiga, quero ir com ela, disse a garota, fazendo Edith pensar que aquela poderia ser uma oportunidade. Nossa heroína acreditava que, assim como os outros personagens, Lizzie não atuava daquele jeito de propósito, ela apenas estava limitada pelo autor e a trama original da obra. Pelo fato de ela ser a protagonista feminina da obra original, era fatal demais para a vilã e por isso Edith decidiu evitá-la depois dos últimos incidentes ocorridos, mas desde que Edith cumpriu a regra de exceção do nível 2 vinha criando laços e relações próximas que não existiam na obra original, inclusive tendo comovido o coração da princesa, que era um personagem importante da história. Sendo assim, poderia ser que ela pudesse ter uma boa relação com Lizzie? Ela se perguntava, não como a protagonista desafortunada que não pode ser amiga da vilã, e sim como uma pessoa normal que está solitária porque não tem amigos. Decidida a ajudar Lizzie, Edith exclamou que iriam em todos os lugares que a maligna quisesse ir com seus amigos. Eu vou me encarregar de nos divertirmos juntas hoje. A verdade era que Edith não queria ignorar a solidão de Lizzie, então assim como havia dito, elas foram comprar chapéus como a garota tinha sugerido. Foram os ateliês que tinha indicado e Edith de fato se encarregou de passarem uma tarde muito agradável juntas. Depois de comprar roupas, elas foram até a livraria que a garota havia citado e ficaram ali por longos minutos vendo e comentando sobre os livros que leram. Brincalhona e provocativa, Edith até mesmo comentou sobre terem algumas cenas bastante eróticas na segunda parte do livro, deixando a garota sem graça. Nossa heroína pensava que a protagonista daquela história era tão ingênua e divertida de provocar quanto que lia mais. Retrucando de volta, Lizzie perguntou-se Edith conhecia o livro intitulado Tentação Secreta. Aquela era uma obra para maiores de 18, se é que vocês me entendem. Edith, chocada e pega de surpresa, logo ficou envergonhada ao ser provocada enquanto se pegava pensando sobre ter esse tipo de história naquele mundo. Mas o que é que ela tinha perdido? Ela se perguntava, questionando em seguida se ali também vendia aquele tipo de história, ao que Lizzie respondeu que não. Mas ela conhecia uma livraria onde costumava ir sem Duque saber, e lá tinha, curiosa para conhecer o lugar. Edith se dirigiu a Ana pedindo que ela fingisse estar indo fazer uma tarefa com a donzela da Lizzie e pediu que saísse um pouco e as deixasse a sós. Ana, um tanto apreensiva, logo perguntou o motivo, ao que nossa heroína revelou que Lizzie queria comprar um livro, digamos que especial, que acabaria sendo problemático se Cliff descobrisse. Ela seguiu afirmando que voltaram rapidamente. Ana então avisou que estaria do outro lado da rua, na fila da cafeteria, para comprar bolo, ao que Edith agradeceu. Chegando na livraria e na seção 18, Lizzie pediu para que escolhessem seus livros separadamente, depois se encontrassem, e nossa heroína só pensava que nunca poderia imaginar que a inocente Lizzie conheceria um lugar como aquele, e como esperado aquilo era algo que nunca havia sido mostrado na obra original. Aqueles eram realmente livros românticos para maiores de 18 anos. Ela se perguntava, lendo alguns trechos do livro para ter certeza. Bem, ela também tinha seu orgulho, então compraria 3 livros naquele dia e depois de ler voltaria com Ana para escolher mais. Após ter escolhido seus livros, nossa heroína começou a procurar por Lizzie. O complicado era que ela nem mesmo podia chamar o nome da garota em voz alta, então Edith continuou procurando pela livraria até encontrar uma porta no local, se perguntando se ela estava ali, já que não estava em nenhum outro canto da livraria. Entrando enquanto sussurrava o nome de Lizzie, perguntando se ela estava por ali, Edith observou que aquela porta apenas dava diretamente para um beco dos fundos. Ela mal conseguia acreditar que tinha como sair tão facilmente da livraria sem nem mesmo pagar pelos livros, e decidiu voltar rapidamente para dentro antes que a confundissem com uma ladra. Minha nossa, é mesmo Edith Rigelhoff não é uma voz tenebrosa vinda de um homem que estava prestes a agarrá-la, ressoou. Retrocedendo 3 dias no tempo, lá ela era conduzida pelo estabelecimento, que caía aos pedaços, sendo extremamente sujo, até se encontrar com uma pessoa que a estava esperando. Prazer em conhecê-la, senhorita Sinclair, a mulher disse. Educada, ao que lá ela rebateu de imediato que queria saber a identidade da pessoa que tinha lhe enviado a carta. A mulher explicou que infelizmente não podia dar muitos detalhes, e mostrando o brasão da família Ludwig, ela comentou
Que Layla podia ter uma ideia de quem era a pessoa, a mulher logo se viu satisfeita com aquela pouco e rasa informação, já pensando que estava certa em suas especulações. Afinal, a única nora da família do Duque quase tinha morrido e ninguém foi punido. Ela pensava que até mesmo a família Ludwig queria se livrar de Edith Rigelhoff. A conversa prosseguiu com Layla questionando o que eles queriam dela, ao que a mulher explicou que isso era algo que somente ela poderia fazer. A senhorita foi convidada para a festa do chá na mansão de Cecília. Amanhã certo, estendendo um papel, ela pediu que Layla entregasse aquela informação. Lá ouvi dizer que o jovem mestre problemático retornou, então não estava planejando atender aquela festa do chá. O que é isso? Ela questionou. Logo descobrindo que nossa heroína estaria fazendo uma visita à livraria na semana seguinte ao meio-dia. Essa é toda a informação que tenho que entregar. Eu poderia ajudar mais apropriadamente, disse Layla, comentando que tinha muito dinheiro. Dando uma leve risada, a mulher comentou que Layla era muito gentil, contudo eles não podiam se tornar um grande incômodo para ela, acrescentando que se ela providenciasse aquele nível de assistência, o restante naturalmente se desenrolaria. Cortando para Ana de volta ao presente, que estava no balcão junto com a donzela de Liz escolhendo o bolo. Incomodada, ela perguntou: Isabel, o cavaleiro da senhorita Lizzie não mencionou ir ao banheiro porque ele ainda não voltou? E dando um sorriso que escondia uma satisfação macabra, ela respondeu: não sei, como eu poderia saber? Voltando para Edith, que se encontrava sem saber onde estava, acordando lentamente, ela teve sua atenção chamada pelo homem estranho que estava à sua frente. Já faz algum tempo, minha Edith, disse o homem com uma adaga na mão e a visível loucura estampada em seu rosto. Quem é você? Ela perguntou. Bem, você deve ter esquecido de mim, sou apenas um dos homens que se ajoelharam aos seus pés. O que recebi em troca de te fornecer informação sobre a ferroviária da região de Armadura? Eu perdi minha saúde, minha reputação, direitos de herança, meu título, tudo, ele disse, beirando a insanidade. Mas você até mesmo esqueceu quem é Fred Cecil, o homem gritava. Furioso, Sonar sabia que antes de possuir o corpo de Edith, ela seduzia muitos homens para obter informações. Ela seduzia todo tipo de personagens de posições importantes, obtendo informações confidenciais e entregando ao conde Rigelhoff. Ela arruinou tantos matrimônios de famílias rivais que era impossível contar a quantidade de memórias e lembranças que aparecia em sua cabeça. Então, olhando por esse lado, não era surpreendente que Fred Cecil de fato tivesse sido uma vítima de Edith. No entanto, Suna estava certa de que não havia nenhum episódio na obra original em que ele se vingasse da vilã dessa maneira. Então aquilo devia ser sem dúvidas algo como um incidente no IA, um evento puramente criado separadamente pelo autor para acabar com a vida dela. Aquilo era igual da vez anterior, o sistema aberto informando que se ela morresse como a vilã, a história retornaria ao seu curso original. Edith agora estava novamente com o tempo pré-estabelecido para sua morte, tentando se convencer de que tudo ficaria bem para se manter calma diante da situação. Nossa heroína ponderava que no incidente do IA o temporizador também tinha aparecido, mas que Liam a salvou não era só porque o temporizador tinha começado, que isso significava necessariamente que ela morreria dentro desse tempo. Dessa vez Prota estava decidida a superar aquela situação com sua própria força. Claro, Fred, disse Edith, fazendo o homem rebater que ela estava apenas fingindo se lembrar dele depois de tantos anos aparecer repentinamente sequestrando uma pessoa e a ameaçando com uma adaga. O que aconteceu com o amável Fred, que eu me lembro? Ela perguntou, e o homem, se rendendo, se desculpou. Não sobre isso, sinto muito, meu amor, não era minha intenção te assustar, eu simplesmente mal pude acreditar que realmente havia te encontrado. Me pareceu um sonho, ele dizia enquanto nossa heroína tentava afrouxar a corda amarrada em seu pulso. Desde que eu conheci você me dei conta de que sou um homem bastante romântico. No tempo que passei longe sempre pensava em você. Edith, a notícia de seu casamento quase me deixou louco. Não tinha nada que eu pudesse fazer contra a família Ludwig, era uma luta simplesmente impossível de eu vencer. Mas então eu pensei impossível, e foi como se nesse momento tivesse me dado conta. Por que não morrer
juntos e começarmos de novo, ele disse insano, já com a adaga apontada para Edith, que naquele momento sentiu suor frio escorrer pelo seu rosto enquanto o pavor percorria sua espinha. O homem seguiu dizendo que tinha lido isso em um livro que um contador de histórias tinha dado a ele. Naquele livro dizia que se duas pessoas morrem juntas no mesmo lugar, elas ficarão juntas mesmo após reencarnar. A prota rebateu que isso não era possível, mas ele seguiu afirmando que mesmo sendo apenas uma fantasia não importava dormir juntos para sempre, também era algo bastante romântico ali. Edith percebeu que era simplesmente inútil conversar com ele, então mudou a estratégia. Fred, primeiro eu devo me desculpar com você, eu usei seus sentimentos e eu lamento muito por isso. Ela disse, conhecendo muito bem a dor que tinha causado nele. Sona sabia como era se sentir usado e abandonado por alguém que amava. Na verdade, o que ela mais desejou no momento em que passou por essa situação de ser usada e descartada foi um pedido de desculpas sincero. Por que está dizendo isso, Edith? O homem questionou, ao que nossa heroína respondeu que estava dizendo porque realmente lamentava ter feito isso com ele. Você não é alguém que poderia se desculpar, não é verdade? Ele questionou Fred. Você não é obrigado a aceitar as minhas desculpas, mas dizer que eu não sou alguém que pode se desculpar é um pouco pesado, ela disse, um tanto apreensiva e nervosa com o rumo da situação, ao que o homem rebateu que ela sempre foi alguém que menosprezou os outros, sempre foi uma mulher arrogante, uma rainha demoníaca como Edith. Se desculpando, ele disse, aparentemente começando a baixar a guarda quando percebeu que a chave para desestabilizar ele era acabando com sua ilusão. Ela começou, você não sabe nada sobre mim, um demônio, uma flor serpente da família Rigeloff, eram tudo rumores, ela dizia, ao que o homem questionava então sobre os diversos homens que ela havia seduzido, e a prota respondeu que foram todos atraídos por um rumor falso e logo depois foram embora ao conhecer seu verdadeiro eu. Você sabia que na verdade eu odeio festas, venho rejeitando todos os convites desde o casamento, ela disse, deixando o homem desacreditado, e seguiu dizendo que só foi na cerimônia de fundação porque não teve outra opção. Eu prefiro a leitura tranquila a lugares cheios. Pense bem onde você me encontrou hoje. Em uma livraria, não é verdade? Ela seguiu questionando, basta, não diga mais nada, não arruine a minha imagem da Edith. O homem exclamava incrédulo, nossa heroína estava quase lá, faltava pouco para ela conseguir desatar o nó totalmente da corda, e a prota seguiu afirmando que ela não era a mulher que ele esperava que ela fosse. Você não acha que seria em vão morrer por uma mulher falsa como eu? Não sente pena da sua própria vida? Deve existir uma mulher com quem você possa sonhar e ser feliz. Ela tentava convencê-lo, deixando o homem desnorteado.